Quebra do osso. Muito saudação para vocês, lupinos hominídeos e impuros. Aqui quem é Flechocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. E no Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a presença da Ariana Rich. E aí, Ari, beleza? Beleza, plebeus. Plebeus é muito bom. Muito bom mesmo. Ari, só para ter muita certeza, porque eu já falei algumas vezes, mas eu me confundo. O seu sobrenome é Hirsch? É assim que fala? É assim que se fala. Quer dizer, não é assim que se pronuncia, mas tanto faz também, porque a gente tá no Brasil, então eu não consigo pronunciar direito também. Tá bom, beleza então. Tá? Essas pessoas de sobrenomes importados. Mas, tá bom. Hoje o nosso Quebra do Osso, a gente vai fazer então um paralelo com o nosso último Garocast de número 51. Então, o nosso Quebra do Osso de número 40 é sobre a Mari Cabra das Fúrias Negras, né? No Garocast a gente falou, né? Inclusive com a participação da Ari, nós falamos sobre as Fúrias Negras, a sociedade e tal. E aí, como a gente vem fazendo, vamos falar então um pouco sobre cada um dos personagens da assinatura de cada uma das tribos. E aí não podia ser diferente. Aqui, então, sobre as Fúrias Negras, falaremos da Teurge de Posto 5, Mari Cabra, que, falando em sobrenome, né, tem um sobrenome um tanto quanto estranho, né, para uma personagem originalmente americana. A gente já pode começar por aí. Ara, que tão foda você acha a Mari? Cara, pra mim, a Mari Cabra é quem... Ela é aquela pessoa que estampa a frase "lute como uma garota". E ela é nem de um augúrio que é tão focado em batalha como o Araum, por exemplo. Ela é uma Teurge, lida com o espírito ali e tá socando a sua cara ao mesmo tempo. Aham. Cara, eu acho, falando, né, da Mari, você disse que ela estampa a imagem da frase. Acho que a Mari tem uma outra coisa que eu acho ela muito curiosa. É que dos personagens assinatura, assim, tipo, quando você bate o olho, você vê muito uma Fúria Negra nela, sabe? Eu acho que não são todos os personagens assinatura que eles representam visualmente tão bem a tribo quanto a Mari. Porque, por exemplo, se você for olhar, né, falando dos membros da matilha dela, você tem o Evan, que você não bate o olho nele e fala, porra, esse cara é um mendigo. Você tem o Albrecht, que você também não bate o olho nele e fala, porra, esse cara é um preso de prata. Justamente por ele ser um preso de prata completo dos outros, entende? É um mendigão lá. Exatamente. Ele tem uma parada meio cowboy americano. Uma coisa assim, sabe? Então, dos outros personagens, né? Aí acho que a gente pode fazer uma listinha. Eu acho, na minha interpretação, né, que essa coisa, né, que vai ficar tão bem estampada, pra mim tem a Mari, o Yuri Konietzko dos Senhores das Sombras, o Meph mais rápido do que a morte dos Peregrinos Silenciosos. Eu gosto muito também da iconografia ali da Karen Aldort dos Crias de Fenris. E eu diria que é mais ou menos por aí, que deles são os personagens que eu bato o olho e você sabe qual que é a tribo. Mas o Konietzko também, ele é um cara velho, que usa roupas todas pretas, um casacão de pele. Ele não tem como não ser Senhor das Sombras. Ele quer que todos saibam disso. Então, Ari, vamos deixar de falar dos outros personagens da assinatura e vamos focar aqui agora, então, na Mari Cabra. Eu sei que todos os jogadores de Lobisomem praticamente já viram a imagem dela, mas como é que você descreveria, Ari, a Mari, caso você estivesse narrando para seus jogadores e ela apareceu? Como que é a imagem dessa personagem tão notória? Eu iria descrever ela como uma mulher que a própria aura dela já diz pra você que não é uma pessoa com quem você quer ferrar. Pra mim, ela é uma personagem que transpassa essa ideia de realmente a Garou que
tá de saco cheio e não ferre com ela. Você não vai gostar disso. Exatamente. Eu tenho essa mesma impressão dela. Os livros falam dela ser uma personagem bonita, né? Ela é atraente, na verdade, mas ela não o é de uma maneira delicada ou qualquer coisa do tipo, assim, sabe? Ela é de uma maneira, tipo, que ela vai te bater e ou você vai morrer ou você vai gostar. É, tipo isso. Tipo isso mesmo. Os livros, inclusive, falam, né, que ela tem tipo assim, o corpo dela, né, é repleto de músculos e cicatrizes, mas o músculo não torna ela uma fisiculturista ou qualquer coisa do tipo. Apesar de que, durante a literatura de lobisomem, eles sempre falam de que ela se exercita bastante. Mas é mais aquela coisa, sei lá, acho que ela tem pouquíssima gordura corporal, né, e ela tem muitas cicatrizes, né, no corpo, em especial quando ela usa mangas curtas. E que ela quase nunca o rosto dela acaba se transformando em um sorriso, né? Então as expressões dela... Eu entendo ela como ela é a personagem séria da matilha dela, né? Que é composta ela, o Evan e o Ulrich. A 50% ódio. Isso, exatamente. 50% ódio, 50% fúria. Bem por aí. Exatamente. Né? E ela tem, o que deve justificar o nome dela, é que ela é tendência hispânica e italiana, né? Então eu não sei exatamente de onde vem o cabra, nada disso fala, mas eu imagino. Ela é cabra fêmea? Não, provavelmente deve ter sido aqui uma situação de que eles precisavam de um nome hispânico e, bota esse mesmo. Ficou legal, não vou dizer que não. Maricabra é legal, é diferente. Só que provavelmente foi isso. É, exatamente, né? E sabe como a White Wolf é com nomes estrangeiros? Opa, né? A gente tem Getúlio Vargas no Mago, essa coisa toda, que é brasileiro, mas enfim. E uma coisa que é comum nela são os cabelos curtos, né? Apesar de que isso altera um pouco durante as edições de Lobisomem. Porque tem em algum determinado momento, se não me engano, no W20, ela tem os cabelos curtos, mas ela tem tipo um rabo de cavalo pequeno e tal. Ela nem sempre usa o cabelo ali na altura do queixo. Como ficou tão iconicamente famoso na contracapa ali do livro de tribo da primeira edição, que é o livro que veio pro Brasil, né? Aham. Eu acho que tipo, o cabelo dela tá sempre prático. Sim, eu entendo ela justamente dessa maneira, né? Quando você vê, inclusive, as roupas, ela vai ser a personagem que ela tá usando roupas práticas. Ela tá pronta ali pra dar um chute em alguém a qualquer momento. Então, tipo, sei lá. São roupas que são feitas pra rasgar, pra amassar, pra ter sangue. Isso. Eu não consigo, por exemplo, imaginar a Mary, sei lá, num vestido e salto alto, saca? Não que ela não pudesse usar, mas é mais porque é aquela coisa, tipo assim, porra, isso vai me atrapalhar. Não faz o perfil da personagem. Isso, exatamente. Ela tem lá, né, uns 30 anos e ela é extremamente nova pro posto que ela ocupa, né? A gente tá falando aí, então, de uma garota de posto 5. Né? Dizem que ela já viajou os 4 continentes e tal, então é de se imaginar que a mulher, tipo... ela apesar de ser uma teurge, uma lua crescente, ela é de fato uma guerreira da Guerra de Gaia, né? Sim, eu acho que ela mostra muito bem como que as fúrias trabalham, né? Que eu acho que independente de qual que é o... É claro que isso é uma coisa que você pode dizer para vários das tribos, mas acho que as fúrias é aquela que, independente do seu augúrio, elas sempre vão estar ali preparadas para fazer o que o augúrio delas, né, demanda que elas tenham que fazer, mas também para partir para agressão quando é preciso. Uhum. Bem, vamos lá então, agora um pouco sobre a Mary, né, a história dela e tal. Mencionei de que ela já viajou por 4 continentes, e aí na história dela tem aí que ela já comungou com o avatar do Totem, que ela fez peregrinações em praticamente todos os reinos umbrais, no caso dos reinos próximos, né, dos 3 reinos próximos que nós estamos falando. Tem inclusive
No Tribe Nova das Fúrias Negras tem a jornada dela na cicatriz, que é muito bacana. Vale a pena. Se não me engano, tem um quadrinho também, onde ela aparece no final pra Fúria Negra personagem, acompanhada do Totem. Sim. Tem sim. Mas aí é no quadrinho mesmo das Fúrias Negras. Enfim, ela ajudou, né, na recuperação de um dos maiores artefatos, né, dos Fúrias de Prata, que é a Coroa de Prata, né, e enfim, rasgar dançarinos da Espiral Negra é meio que café da manhã pra nossa querida Mary Cabra aqui. Sim, não apenas esses, né, como também arrancar olhos de gente. Não só de gente, mas do Rei Garou, é diferente. Não é qualquer cara. Do Garou e da Zizak. Mas a gente chega lá. Exatamente. Especialização em arrancar olho. Vamos lá, então, falando então um pouco da história da Mary. O que você sabe da história da Mary aí, Ari? A história da Mary, assim, tipo, de antes dela ser Garou, né, não tem muitos detalhes, porque acho que a própria personagem, ela não gosta de falar sobre isso. O que a gente consegue entender é que ela nasceu em Nova York e que ela teve uma infância bem sofrida, provavelmente nas mãos de pessoas mais fortes que se aproveitavam dessa força para... Bom, não se sabe o que aconteceu com ela quando ela era criança. O que se sabe é que ela sofreu desde que era criança por causa de gente que era muito mais forte que ela. E por causa disso, mesmo atualmente, ela tem essa convicção muito forte de ir atrás de abusadores e proteger crianças. Ela tem essa sensibilidade bastante grande com crianças. Sobre isso, né? A infância dela, de fato, ela não. A literatura até diz, né, que os membros da matilha dela não sabem exatamente do passado dela, porque ela não fala. Mas aí eu mencionei a viagem que ela faz pra Cicatriz, no Tribe 9 das Fúrias Negras. E tem uma parada interessante que você fique conhecendo a Mary, é porque o processo de primeira mudança dela, o que aconteceu é que ela foi abusada. E aí tem a cena, né? Porque a Cicatriz vai revivendo horrores e ela tá lá peregrinando e ela acaba vendo a cena do abuso e da primeira transformação dela. E é bem chocante porque você vê ali uma garoa, ela já é uma Teush de posto 5, né? Ela já viu de tudo e tal, e quando ela vê aquilo, ela fica completamente quebrada, saca? Então, é de se entender de que toda essa casca grossa dela, essa coisa dela não sorrir, de todo o treinamento marcial que ela tem e tal, é uma espécie de uma armadura que ela montou pra ela mesma, mas que lá dentro, bem no íntimo dela, ela ainda tem, o que é perfeitamente compreensível, dificuldade de lidar com o que foi que aconteceu com ela. Isso é uma marca bem comum na vida de mais de metade das mulheres do mundo. Então, né? Tipo, eu acho que é aquela coisa que você pode ser a criatura mais forte do mundo, sabe? Mas seus traumas sempre vão estar ali com você. Aquela coisa de que a coisa não passa, né? Você tem que aprender a conviver com aquilo. Isso, exatamente. Bem, então, como a Ari estava falando, né, ela começa a vida dela ali, então, como uma espécie de vigilante, né, empregando a vingança, né, da vingança da Wild, das Fúrias Negras, em especial contra predadores sexuais. E ela vai tendo uma carreira solo, vamos dizer assim, e de que, cara, devia ser muito brutal, porque as Fúrias Negras chegaram e falaram assim, cara, a gente precisa suavizar essa mulher, vamos colocar ela numa matilha, porque ela tá, tipo, meio que, sei lá, passando dos limites, entende? Qualquer coisa assim. Sim, mas acabou que a matilha dela não deu muito certo também. Exatamente. Mas o que eu falo disso é porque, cara, imagina o que ela era pra chegar a um ponto das Fúrias Negras, né, que são, enfim, elas... Acho que ninguém vai entender a vingança e a luta dela melhor do que as Fúrias Negras. E elas olham e falam, cara, essa menina tá
tá indo longe demais. A gente precisa cuidar dela ou ela vai enlouquecer nesse processo de vingança. Aí colocam ela numa matilha que chama Fúria Guardiã, mas a matilha acaba implodindo por diferenças e tal, e a Mary sai fora. O que também deve ter sido um outro baque, assim, pra ela, né? Porque não é tão comum, assim, matilhas não darem certo desse jeito. Sim, exato. Né? Porque, sei lá, normalmente as matilhas ou morre todo mundo, ou ela dura a vida inteira, ou no caso ela completa uma missão e você passa a ter uma outra matilha, como outro objetivo e tal. Pois é, mas no caso dela, tipo, a matilha, além de tudo, a matilha também não deu certo e ela acabou tendo que ficar sozinha de novo, por um tempo. Sim. E aí ela encontra um outro lobo solitário, né? O nosso Changeman Vermelho, ou ainda o nosso cowboy americano, Jonas Albert. E é engraçado que ela... Cowboy lobisomem. Isso. Aí ela encontra com ele e fala assim, cara, não gostei de você. E aí ele sai no pau, fudido. É assim que se faz uma amizade duradoura. É curioso, tem o livro da segunda edição e o W20 traz também, né, salvo engano, no capítulo de drama, tem uma luta entre os dois, né, que a Mary tá emboscando o Albert. E naquela luta, o Albert acaba vencendo. É inclusive a luta em que ela arranca o olho, que a Ari acabou de mencionar. Muita gente acha que aquela é a luta e que o Albert venceu a Mary. Mas não, aquela é uma das lutas. O que os livros falam é de que eles se davam porrada, assim, um emboscava o outro e tal. E que... Inclusive, eu acho... Eu não sei se eu tô confundindo, mas eu acho que tem uma ilustração do Albert em que tá a Mary saindo em forma de crinos de trás de um prédio, assim, como se fosse emboscar ele. Então, justamente. E eu acho ela muito engraçada. Eu acho essa imagem muito engraçada, porque tá o Albert e ela saindo, tipo, no sneak attack crinos. Bem, então eles já se pegaram tantas vezes na porrada e não tem um score, assim, de quem venceu quem. Né? É uma coisa meio... Todos os dois carregam cicatrizes causadas pelo outro e que a coisa ficou assim. E aí você já dá uma dimensão, porque, porra, o Albert é um Aron, né? E ela é uma Teurge. Para os dois saírem na porrada, né? As probabilidades estão todas a favor do Albert, né? Mas não foi isso que aconteceu. Não por incompetência do Preso de Prata, mas é porque aqui a gente tá falando da que, enfim, ela é muito foda nessa parada. Sendo sincera, eu acho que isso foi terapêutico pros dois. Eu acho que eles gostavam disso porque eu acho que eles eram muito terapêutico. Pode ser, né? Talvez os dois solitários eram uma maneira de você ter algum tipo de contato com a sociedade. Pois é, funcionou. Eles acabaram virando provavelmente a matilha mais duradoura que ela já teve. Aham. Bem, aí a Mary, ela, quando ela não estava sendo vigilante e não estava dando porrada / apanhando pro Albert, ela tem lá um dojo de artes marciais onde ela ensina a defesa pessoal para mulheres, em especial mulheres, né? Ela costuma abrigar jovens e tal, e mulheres em necessidade e as ensina. Mas acaba que o Albert encontra o Evan, né? Tá lá no quadrinho e ele precisa de uma ajuda, ele não sabe para onde ir, e ele acaba indo até a Mary e falou, e ela já vai achando que vai dar porrada. E o Evan, que acaba sendo o mediador, né? Acaba sendo uma ponte entre os dois. E hoje, no final das contas, eles não têm mais rancor, eles têm um grande respeito um pelo outro. Mas eu acho que eles ainda secretamente querem se pegar na porrada. Eles só têm que manter essa aparência. Eu vou te dizer que pelo que eles já passaram e pelo que os novels eles mostram e tal... eles têm mais uma disputa entre eles do que qualquer coisa, sabe? Então, tipo, quando acontece alguma coisa com o Albert e tal, ele acaba indo chamar ela e tal, aí ela e o Evan, ela fala uma coisa tipo assim, pô, então quer dizer que finalmente o rei tá aqui porque ele tá precisando da nossa ajuda. E ela gosta de zombar um pouco dessa coisa. Se eu não tô muito enganado, no Silver Crown, tem uma hora lá que ela vai lá com o Albert. Não, me minto, isso é nos Tribe Novels. Ela tá lá com o Albert e tem tipo uma comitiva com ele. Aí ela chega falando duro com todo mundo e tal, e os caras tipo assim, ô,
como assim você vai falar assim com o rei ou com a gente, assim, e tal? Ela só olha, tipo, vocês estão malucos? Vocês querem que eu bata em todo mundo aqui? E o Albert olha e fala, não, é suave, a gente se trata é assim mesmo e tal, e, tipo, ela não está me faltando com respeito, não, relaxa A gente aí. é brother. É, exatamente. Então, justamente por isso, por situações como essa, que eu entendo que a situação entre eles está resolvida, sabe? Eles, tipo, eles se desafiam, né? Então o Albert chega lá e ajuda ela a falar, e aí, tá vendo? Você precisa de mim. E o contrário também é verdade. Aham. Nossa, isso dava um plot muito legal pra desses romances escrotos. Porra, mas eu acho que é uma parada quase assim mesmo, saca? Que os dois, tipo, eles acabam se gostando, mas, né, a Litany proíbe ou qualquer coisa do tipo. Não, eu fico feliz que não tenham feito, na real, mas Claro. dava muito espaço pra isso. Uhum. Todo romance escroto é sempre assim. De romance de rodoviária. Exatamente. Bem, mas aí, com isso, os três, eles acabam montando uma matilha que nunca teve um nome oficial, né? Tanto a Mary quanto o Albert, eles acham a ideia muito, porra, sei lá, muito nonsense, ou muito, sei lá, formal demais pra qualquer coisa, saca? Porque eu acho que era pra ser uma coisa de emergência também, né? Sim, sim. Aí, eles não imaginavam que eles iam ficar muito tempo juntos. Aí depois, de repente, acho que parece ser uma coisa meio idiota parar e pensar no nome da matilha, sendo que eles já tinham feito tantas coisas juntos. Porque aí, só pra recapitular, eles recuperam a coroa de prata, né? E eles levam o Albert ao trono. A Mary participa bastante na destruição e na guerra contra a sétima geração, né? E eles dizem que é provável de que ela matou mais cultistas da corruptora do que qualquer outro Garou, né? Então, tipo, eles tinham feito já muita coisa e depois assim, como é que vai chamar nosso grupo aqui? Porra, se foda, nós estamos aí, é nós três e boas. Como é que vai se chamar o nosso grupo? Nosso grupo chamado Foda-se. Sim. Além dessa disputa com o Albert, ela tem uma rixa também com uma outra Fúria Negra, né? Sim, o nome dela é Kula Sangue Sábio. Que, ao contrário das outras, acha que a Mari é muito suave. Inclusive pela associação que ela faz com o Evan, que é um mendigo, mas ele é um mendigo bem do moderado, né? Pois é. Enfim. E tem um lance também que a Mary, ela entende, né? Ela acha que essa rivalidade, na verdade, ela é por causa de política tribal e não por qualquer outro tipo, e não por causa disso, de, né? Você é muito moderada e tal, A própria Mary não sabe por que a outra não gosta dela. Tipo isso. Né? A pessoa vai e vira sua inimiga, você, tá bom então, né? Fazer o quê? Então... Problema teu, E com tudo isso que a Mary já fez, ela poderia ser uma líder das Fúrias Negras, né? Ela poderia liderar uma seita, qualquer coisa do tipo, mas ela larga isso pra lá. Quem cuida disso, né? A líder das Fúrias Negras de Nova York é a Alani Astarte, e a Mary deixa tudo isso nas mãos dela, né? Porque ela prefere se devotar, né, ao território dela, às funções dela, né, com as humanas, e qualquer coisa do tipo, do que, sei lá, né, se envolver nesse tipo de política. Ela chegou pra Alani falando, essa pica não é minha. Mas o que você acha disso, Ari? Você acha que de repente ela deveria ocupar uma posição de liderança pelo menos em algum lugar e tal, para empregar a filosofia, ou que larga isso pra lá mesmo? Que filosofia que ela vai empregar? Arranque olhos? Por exemplo, é uma boa filosofia. Não, mentira, mas... Então, cara, eu acho que pro perfil da personagem, eu acho que isso faz bastante sentido. A Mari, nunca vi a Mari como uma personagem que busca esse tipo de coisa, esse tipo de influência, liderança. Pra mim faz sentido que ela não tenha interesse nisso e que ela ache que tem outras pessoas que vão fazer melhor. Porque eu acho que se ela já não tem interesse, já não... Quer dizer que ela não necessariamente vai ser uma pessoa boa pra esse tipo de cargo.
Aham. E provavelmente ela mesma sabe disso. Porque uma coisa... porque pode ter gente que vai dizer, tipo, mas ela é muito eficiente, ela é foda, olha só tudo que ela já conquistou. Mas você ser eficiente Sim. numa coisa e você ser um bom líder são coisas bem diferentes. Aham. Eu acho que ela preferiu manter o foco nas coisas que ela já tinha, nos assuntos que ela já tinha começado e não tinha acabado, do que ficar se prestando a um monte de coisa, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e acabar dando tudo errado. Aham. Tem uma outra parada também, que a ascensão do Albrecht, né, a rei ali do Protetorado do Norte e portador da Coroa de Prata, isso acaba atrapalhando bastante esse trato político da Mary, né? Porque como ela tá lá associada, né, com o Albrecht, muitos Garou, eles acabam presumindo que a Mary, ela é tipo o sidekick do Albrecht, saca? Como se ela fosse a ajudante dele, como se ela fosse o Robin do Albrecht. E que isso não ajuda muito as relações dela com os emissários de outras seitas, né? Porque eles acabam vendo ela como estando abaixo do que ela é. Porque, apesar dela ser de posto 5, ela não tem nenhuma posição relevante na política tribal. Ela não é, sei lá, conselheira do Albrecht, não é mesmo, né? O Albrecht tem lá seus conselheiros lá na seita dos Mil Carvalhos e tal. Então, ela é Isso é uma coisa interessante, né? Porque normalmente os Teurges são os conselheiros da Matilha. Sim, exato. E ela não. É porque dentro da Matilha ali, ela e o Albrecht, eles estão mais de igual para igual do que qualquer coisa, no meu entendimento. Uhum. Entendeu? Então o Albrecht quer fazer isso, que se foda, sacou? Ela quer fazer outra coisa também, que se foda. E é isso daí. Eles têm suas opiniões e tal, mas que não tem tanto... Inclusive essa parte de monarquia toda, do rei e tal, nos novels fica bem claro que a Mary, tipo, acha isso insuportável. Essa visão que as outras pessoas têm dela, porque então tem ela não é líder da Matilha, ela não é líder de uma seita, ela não é uma emissária de uma tribo ou qualquer coisa do tipo, ela é praça do Albrecht, aí as pessoas tendem a menosprezar ela. E aí, enfim, eles acabam fudendo, né? Porque, porra. De que se fodem e se foda, todo mundo fode junto, né? Vou te dizer que essa deve ser uma boa filosofia. Você parar pra pensar, né? E aí a gente tem então também a parada do metaplot, né? A gente já falou de alguns dos eventos dos quais a Mary participa. E no novel Last Battle tem duas coisas que eu acho muito legais. A primeira que a gente estava falando aí sobre arrancar olhos. Então, na última batalha lá contra a Zizak e tal, é a Mary quem ela tira as garras dela, né? As garras ferrões das Fúrias Negras, que, porra, dão foda pra caralho. Mas, enfim, ela tira na cara da Zizak e ela cega a Zizak. Então, ela acaba ajudando o Albrecht ali, cura o Albrecht também e tal, que, né, como uma teurge, e luta pra caralho contra os exércitos de malditos, dançarinos da Espiral Negra, Fomor e tudo mais que a Wyrm pode despejar. Ela é uma das guerreiras muito importantes nesse último fronte de batalha. Mas aí é só um detalhe mesmo, a coisa dos olhos. Porque nessa última batalha, a Mary, antes disso, ela encontra com o maior Gural, a Gural que tá vivo aí desde sempre e tal, etc., que destrói uma subsidiária da Pentex sozinha e tal. E a Gural entrega uma parada pra ela que é uma semente. E aí ela luta nessa última batalha, e na hora que ela tá morrendo, ela planta essa semente, que seria algum tipo de fetiche ou qualquer coisa do tipo, e que aí, né, morreu praticamente todo mundo lá na batalha, e a partir dessa semente o livro termina com isso, que no lugar onde ela plantou, que começa a nascer uma planta de lá, né, que seria a ideia de que uma planta bonita e tal, enfim, que é a ideia de que o Apocalipse foi perdido, tudo bem, mas perdido da maneira certa, vamos dizer assim, né, que a roda ela dá o giro completo e começaria então uma nova era,
O mundo não vai ser, vamos dizer assim, tecido pelas vontades, com as vontades da Wyrm, e sim de acordo com o plano de Gaia. Então ela tem esse papel extremamente fundamental para fechar o ciclo, né, de Lobisomem e o Apocalipse. Uhum. Com isso daí, bem que podia ter um cast depois de... Tá, e como é que eles vão fazer quando for trazer o W5? Opa, ó você aí querendo ficar enrascada. Eu vou te dizer o que vai acontecer. O quê? Eu acho... É todo mundo dançarino. Não. O W5, o Apocalipse, ele não vai... Ou eles vão ignorar o Apocalipse, ou ele não vai ter sido um Apocalipse tão Apocalipse assim. Sabe? Tipo, teve essa batalha, morreu um tanto de gente e tal, mas essa batalha, por exemplo, a Mary bate o olho e ela vê que tá todo mundo morto, menos uma única pessoa que consegue escapar da morte. E aí o texto deixa bem claro que ela acaba vendo, ela percebe que entre os corpos não está ali o Matthew mais rápido do que a morte. Né? Porque o nome dele é justamente isso. Então talvez o Matthew tenha ido lá e povoado Gaia de novo. Porra, isso é muito ridículo. Se eu fosse chutar, eu ia dizer que, tipo, quase todo mundo um bando de garou novinho que várias coisas das lendas e das culturas garou foram perdidas e são basicamente esses garou tudo neopagão tentando reestruturar o que eles acham que era uma sociedade garou. Pode ser. Mas eu acho que eles não vão desestruturar a sociedade tanto assim, saca? Eu acho que eles vão tirar os grandes figurões e deixar a coisa mais aberta para os jogadores. Bem mais ou menos o que eles fizeram no Vampiro V5. Se eles fizerem que nem em Disney, de ficar metendo, apareceu o filho de não sei quem, de repente, que todo mundo até então achava que nunca tinha tido filho, aí eu vou jogar esse livro fora. Porra, isso vai me incomodar bastante. Tipo, aparece um pelego ali, esse é o filho do Evan, essa é a filha da Maricabra. Mas como assim, filho da... Pode ter a filha do Konietzko, porque ela aparece. Daí tudo bem. Né? Mas, disso aí a gente vai deixar pra falar quando for a hora de falar do Margrave Yuri Konietzko. No mais, Maricabra tá aí, né, sobre um pouco da história da Mari. Ela tem as suas participações bem semelhante ao Albrecht. As participações dela estão ali espalhadas em praticamente todos os novels, né? Ela sempre aparece, né? Deve ser uma das personagens de um dos criadores do Lobisomem Apocalipse. Aí tem que colocar a personagem do cara lá, senão ele vai ficar puto. Ou qualquer coisa. Esses três tipo. Provavelmente são, né? Bem por aí mesmo. Tá certo? Então tá aí, a Mari, a gente vai deixar a ficha dela aí pra você, aqui também no post. E é isso. Maricabra Teurge, post 5 das Fúrias Negras. Certo, Ari? Isso aí, lute como uma garota. Então tá certo. Esse recado a gente fica por aqui. Um livro de despedida pra todo mundo. Dos machistas. Ótimo. Um livro de despedida pra todo mundo. Valeu.